Ciclone pode adiar a definição de adversário do Flamengo na Copa do Brasil. Proposta milionária por Pedro. Flamengo defende invencibilidade de 10 anos contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa manhã de quarta-feira, dia de jogo do Flamengo, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meu querido, minha querida, começou a assistir esse vídeo? Já deixe seu like é importantíssimo para o desenvolvimento e o crescimento do nosso canal e é muito gratificante para o nosso trabalho. Você que não é inscrito, se inscreva no botãozinho aqui embaixo, escrito inscrever-se, acione o sino da notificação para receber todos os nossos novos vídeos em primeira mão e compartilhe os nossos conteúdos. Você vai estar nos ajudando a mantê-los informados sobre tudo que acontece nos bastidores do Mengão. E isso sai para vocês inteiramente de graça. Vocês não pagam nada para ajudar no crescimento do canal Paraquedista Rubro-Negro. Então vamos aqui para as notícias. Ciclone pode adiar aí a definição de adversário do Flamengo ou do Atlético Paranaense aí pela Copa do Brasil. Isso porque aí o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, solicitou que a partida entre Grêmio e Bahia, marcada para as 19 horas de hoje, pelas quartas de final aí da Copa do Brasil, seja adiada. O motivo é a previsão de um ciclone extratropical atingir o Rio Grande do Sul no dia de hoje. Vamos aqui para o que disse o prefeito. Abre aspas. Ainda diante do alerta do ciclone extratropical, enviamos ofício ao Grêmio Futebol Clube e à CBF solicitando o adiamento do jogo marcado para a noite desta quarta-feira na Arena. Importante a preocupação considerando que envolve deslocamento de milhares de pessoas e mobilização de serviços, fecha aspas, escreveu Melo no seu Twitter. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul alerta para a possibilidade de chuvas fortes e ventos ao longo de toda a quarta-feira. Sendo assim, a realização da partida poderia pôr em risco a integridade física dos torcedores, dos atletas e de todos os envolvidos com o evento. No entanto, a CBF ainda não respondeu sobre o adiamento da partida entre Grêmio e Bahia e o duelo segue agendado para a Arena do Grêmio no jogo de ida e as equipes empataram aí por 1-1 em Salvador. Bom, então é temerosidade tendo a previsão aí desse ciclone extratropical permanecer esse jogo para o dia de hoje. Eu acho que tem que pensar, sim, na integridade física de todos os envolvidos nessa partida. Torcedores, principalmente torcedores, jogadores, policiamento, todos envolvidos. Então, eu acho que a CBF tem que entrar no consenso e ver o que é mais importante. Vidas humanas importam muito mais. Então, vamos trocar aqui de assunto. O Flamengo aí se livrou de 3 jogadores, né? Teve uma barca tripla aí, né? Vidal e outros 2 nomes deixaram o Flamengo na janela de transferência, né? E a semana do Flamengo aí começou bastante movimentado fora dos gramados. Isso porque o volante Arturo Vidal, que foi para o Atlético Paranaense, né? Em destino aí a Curitiba, não vai poder jogar, inclusive, hoje contra o Flamengo, porque o Atlético está acertando a situação do atleta ainda, e mesmo se ele tivesse acertado a sua situação, ele não poderia atuar pela Copa do Brasil, porque já jogou pelo Flamengo, né? E além do chileno aí, o Flamengo negociou outros 2 nomes na janela de transferência. Até então, o goleiro Hugo Souza, que foi lá para o Chaves de Portugal, e Marinho, que foi para o Fortaleza. E além desses 3 jogadores, mais nomes pode deixar o Flamengo em breve. Isso porque o Flamengo aí possui atletas considerados negociáveis pelo clube e com pouco espaço aí com o técnico Jorge Sampaoli, como é o caso do zagueiro Pablo e o lateral Guilherme Varela. O Guilherme Varela, que já até conversou aí com o Sampaoli, perguntando qual seria os planos do técnico para ele, e o técnico deixou bem claro
que se pintasse aí uma proposta vantajosa para o atleta, que não era para ele perder essa oportunidade e seguir o caminho dele, né? Além de Varela e Pablo, como eu falei, tem também Rodrigo Caio, que vem recebendo aí investidas do Cruzeiro de Minas Gerais, né? O Cruzeiro não desistiu da contratação de Rodrigo Caio, ele está querendo aproveitar aí o término de contrato dele em dezembro para que ele possa chegar nos valores que possam atender a necessidade e o anseio do jogador. A primeira proposta aí, feita pelo Cruzeiro, o zagueiro não aceitou, porque ele achou que estava muito abaixo do que ele ganha no Flamengo. Dificilmente aqui no Brasil ele vai conseguir encontrar um clube que pague a ele os mesmos valores que ele recebe no Flamengo. Isso aí foi até um problema na saída do Marinho, que o Bahia queria contratá-lo, mas os valores não chegavam próximo ao que ele ganhava no Flamengo, e o mesmo aconteceu com o São Paulo. Então, falamos aqui sobre saídas de jogadores, vamos falar aqui também sobre chegada. Mas antes disso tem um adendo aqui. Saiu um noticiário ontem que o time de Jorge Jesus, né, o Al-Nassr, né, eu acho que o Al-Nassr, o time de Jorge Jesus, tinha oferecido aí um salário de 193 milhões ao Flamengo pela saída de Pedro, e não 6 vezes o valor que o salário de Pedro recebe no Flamengo, mas tinha aumentado para 7 vezes. Porém, o Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro, conseguiu informações de fontes ligadas a Pedro que até o dado momento não chegou nenhuma proposta para o jogador, nem para o seu staff. E o próprio Marcos Braz, na coletiva de imprensa de apresentação de Agostinho Rossi, ele também levantou essa bandeira. Disse que até o momento não chegou nenhuma proposta oficial à mesa do Flamengo. Então, assim, são notícias que estão saindo lá nos jornais turcos, né? Estão sendo trazidas aqui para o Brasil, mas até o momento ninguém chegou no jogador, no staff ou muito menos no clube do Flamengo para oficializar nenhum tipo de proposta. É uma proposta aí realmente tentadora, mas não chegou para ninguém aqui no Brasil, por enquanto. Vamos ver, no futebol tudo pode mudar, né? Então, onde há fumaça, há fogo. Se os jornais turcos estão divulgando essa informação, algum pingo de verdade deve ter nessa história. Então, vamos falar aqui agora sobre contratações. O Flamengo prepara aí uma nova proposta por zagueiro campeão mundial, afirma jornalista. De acordo com o jornalista argentino Nahuel Ferreira, o Flamengo pretende formalizar uma nova oferta por Sebastian Bocelli. Foi campeão mundial sub-20 aí com a seleção uruguaia recentemente, né? Então, além do Flamengo, o River Plate da Argentina também realiza tentativas para contratar o zagueiro de 19 anos de idade. O Flamengo está disputando aí com o River Plate, tentando a contratação de Nicolas de la Cruz, que eu também vou trazer nesse vídeo, e agora a contratação do zagueiro uruguaio. Então vamos continuar falando aqui, deixá-los informados sobre essas tratativas. O time argentino, no caso do River Plate, prepara uma cartada final na negociação por Bocelli. Isso porque o River Plate oferece proposta de 4 milhões de dólares, cerca de 19,4 milhões de reais, na cotação atual por 70% dos direitos econômicos do atleta. Contudo, o defensor do esporte só planeja liberar o zagueiro por 7 milhões de dólares, cerca de 34 milhões de reais. Já o valor pedido pelos uruguaios, todavia, ainda não foi oferecido por nenhum clube interessado. Assim, a próxima oferta do Flamengo pode abrir caminho para a disputa entre rubro-negros e argentinos pela contratação do zagueiro Bocelli. Então, falando aí sobre argentinos e rubro-negros, falando entre Flamengo e River Plate, um dos alvos do Flamengo, inclusive, é Nicolas de la Cruz, do River Plate da Argentina. Apesar aí do desejo do Flamengo e do jogador fechar negócio, o time argentino tem dificultado as tratativas,
principalmente no quesito financeiro. O River Plate aí não pretende liberar De La Cruz por menos de 16 milhões de dólares, cerca de 77,7 milhões de reais na cotação atual. Além disso, os argentinos exigem pagamento à vista, no cash ali, pelo meia-campista de 26 anos. A informação foi aí vinculada primeiramente pelo GE. E o Flamengo, por outro lado, entende que vale a pena persistir na negociação com Nicolás de La Cruz por dois motivos chaves. O primeiro consiste em a diretoria rubro-negra entender que o atleta tem os moldes para o estilo de jogo trabalhado por Jorge Sampaoli. O outro fator se deve ao desejo do meia-campista em defender o Flamengo. Então, vamos ver aí o que o Flamengo vai fazer com relação a Nicolás de La Cruz. O Marcos Braz já disse que precisa ter aí gelo no sangue para poder concretizar essa contratação aí, fechar esse negócio. Só vamos aguardar cena dos próximos capítulos aí por Nicolás de La Cruz. Outro fato que aconteceu aí nessa madrugada, né, agora já envolvendo Copa do Brasil, é que torcedores do Atlético Mineiro fizeram aí um foguetório no hotel onde o Flamengo está hospedado. Alguns aí torcedores atleticanos foram às ruas que ficam aí os arredores do hotel em que a delegação do Flamengo está hospedada para tentar atrapalhar a noite de sono dos atletas. Por volta aí de 3 horas da manhã, horário de Brasília, desta quarta-feira, né, um pequeno foguetório tomou conta do local. A queima de fogos durou aí cerca de 10 minutos. E isso é uma coisa normal. Estou rindo porque isso é uma coisa normal, né? Muitas vezes times argentinos vêm jogar aqui no Brasil contra o Flamengo e nós, torcedores do Flamengo, cansamos de fazer isso, indo de madrugada lá, onde esses jogadores estavam hospedados para fazer esse foguetório. E 10 minutos de folga não vai tirar o descanso de ninguém. Geralmente esses prédios onde jogadores ficam hospedados, né, dificilmente você ouve algum ruído que venha de fora. Então, isso aí é folclórico, né? Isso já existe já há muitos anos e não vai deixar de existir, né? Então, continuando falando aqui sobre Flamengo e Atlético Paranaense, que decidem nessa quarta-feira uma das vagas para a semifinal da Copa do Brasil, né? Na Liga Arena em Curitiba, no Paraná. Com ingressos esgotados, a bola vai rolar aí às 21h30. Como o Flamengo venceu o jogo de ida aí por 2-1, gols de Pedro e Bruno Henrique, o Flamengo joga pelo empate. Mas em caso aí de vitória do Furacão por 1 gol de diferença, a classificação será nos pênaltis. Vitória por 2 gols ou mais classifica os paranaenses, né? Vou trazer aqui como estão os clubes para essa partida. Começando aqui pelo Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense, assim como no jogo de ida, no Maracanã, o técnico Wesley Carvalho não poderá ir contar com o lateral esquerdo, Fernando, e nem com os atacantes Rômulo, Pablo e William Bigode, que estão lesionados. Além disso, Vidal, que trocou o Rio por Curitiba, não pode jogar. Afinal, além de não ter sido anunciado pelo Furacão, já disputou a competição pelo seu ex-clube, que no caso, o Flamengo. Mesmo que o Atlético Paranaense avance, o chileno não poderá disputar mais o torneio neste ano. A expectativa é de que o Atlético entre em campo com um time bastante ofensivo, já que no Maracanã o Furacão adotou uma postura defensiva para sair em velocidade no contra-ataque, com o trio à frente formado por Vitor Bueno, Canóbio e Vitor Roque. Aliás, esses devem iniciar também a partida desta quarta-feira como titulares. Agora eu vou trazer para vocês aí como vem o Flamengo. Similarmente ao Atlético, o Flamengo também tem desfalques, né? Em contrapartida, conta aí com novidades para o confronto em Coritiba. O zagueiro Léo Pereira e o atacante Gabigol, né,
que estavam aí no departamento médico se recuperaram de lesões e estão à disposição de Jorge Sampaoli. O volante ala, recém-contratado, também embarcou com a delegação carioca e vai para o jogo contra o Atlético Paranaense. Além de Vidal, que trata dos últimos detalhes para deixar o clube, o Flamengo não terá Bruno Henrique, lesionado, deve ficar fora aí umas 3 a 4 semanas. Mateuzinho em transição também não joga. Então, vamos continuar aí falando sobre esse jogo de Flamengo e Atlético Paranaense. A partida de hoje será transmissão aí pela TV Globo, né, na TV aberta, e o Sport TV, TV fechada, e o Amazon Prime Streaming transmite também a partida entre Flamengo e Atlético Paranaense, né? O árbitro dessa partida é Braulio da Silva Machado, FIFA de Santa Catarina. Assistentes Danilo Ricardo Simon Manes, da FIFA de São Paulo, e Kleber Lúcio Gil, de Santa Catarina. O VAR fica por conta de Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, árbitro FIFA de São Paulo. A partida terá início aí às 21h30 na Liga Arena Curitiba, mais conhecida como Arena da Baixada. Provável escalação do Flamengo, do Atlético Paranaense, é Bento, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Zé Ivaldo, Madison ou Clelven, né? Fernandinho, Eric Lucas e Esquivel, e Vitor Bueno, Canábio e Vitor Roque. O técnico interino é o Wesley Carvalho. Vou trazer aqui a provável escalação do Flamengo para essa partida. Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz ou Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Thiago Maia ou Vitor Hugo, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro ou Gabigol. O técnico, o argentino Jorge Sampaoli. Em 5 confrontos aí pela Copa do Brasil, o Flamengo nunca perdeu para o Atlético no Paraná, né? O Flamengo aí contra o Atlético como visitante na Copa do Brasil. Ou seja, são 10 anos de invencibilidade. Em 2013, Flamengo e Atlético Paranaense 1-1, né? Foi a final da Copa do Brasil. O Flamengo foi campeão aqui no Rio de Janeiro. Em 2019, Atlético Paranaense e Flamengo 1-1. Pelas quartas de final. 2020, Atlético Paranaense 0, Flamengo 1, pelas oitavas de final. Em 2021, Atlético Paranaense e Flamengo empataram em 2-2, né? Foi numa semifinal. Em 2022, Atlético Paranaense 0, Flamengo 1, pelas quartas de final. Aquele gol de bicicleta do Pedro, e o Flamengo eliminou aí o Atlético Paranaense. A primeira vez aí do Flamengo contra o Atlético Paranaense fora de casa aconteceu em 2013, justamente na grande final, com a Arena da Baixada em reforma para a Copa do Mundo. A decisão ocorreu aí no Vila Capanema, estádio do Paraná. Marcelo Cirino abriu aí o placar para os mandantes, mas Amaral empatou. E na volta no Maracanã, o Mengão ficou com o título, como eu havia dito para vocês. Então, essas são as informações que tinha para trazer para vocês nessa manhã aí de quarta-feira, dia de jogo do Flamengo, jogo importantíssimo. O Flamengo não pode pensar em perder por mais de 2 gols de diferença, em hipótese alguma, e muito menos por um gol, para não correr o risco aí de ir para os pênaltis, né? Sabemos que pênalti é muito complicado. Já vimos o Flamengo perder títulos em disputa de pênaltis, já vimos o Flamengo ganhar títulos em disputa de pênaltis, mas que o jogo seja resolvido aí nos 90 minutos. Então, chegou até aqui? Deixe seu like, não é inscrito, se inscreva, acione o sino da notificação, compartilhe os nossos conteúdos. Saudações rubro-negra e até o próximo vídeo.